Olá, eu sou o professor Paulo Lobão, da cadeira de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Estamos nesta parceria entre a editora Farias Brito e a editora Moderna, levando a você os mais importantes conhecimentos no que diz respeito às múltiplas linguagens. No encontro de hoje trataremos das tendências abstratas na arte. Mas antes de iniciarmos um mergulho nessas correntes abstratas no mundo da arte, nós iremos inicialmente tratar de como surgiu o abstracionismo. Bem, o abstracionismo ele sempre esteve presente na história da cultura da humanidade. No entanto, o seu boom, ou seja, o seu momento de explosão, será no século XX. Evidentemente que as vanguardas europeias, especialmente o cubismo, elas foram muito importantes para o desenvolvimento das artes abstratas. Até porque o abstracionismo geométrico, por exemplo, bebe muito intensamente na fonte do cubismo analítico. Então, o abstracionismo é a arte da não representação, o que significa dizer que o abstracionismo foi um movimento cultural, estético, que defendeu a total rejeição à arte naturalista e figurativa tão presente nas escolas que adotaram o sistema do Renascimento, o padrão renascentista no processo da pintura, no processo da produção artística. Então o abstracionismo ele vai na contramão dessa arte representativa, abolindo da tela a figura das pessoas, dos objetos, da própria realidade. Então é uma arte que recebe um nome de arte da não representação, em função da sua ruptura em relação à arte figurativa, à arte naturalista preconizada pelo Renascimento e adotada por diferentes escolas nesse período de evolução. Então, no século XX, o abstracionismo surge, muito embora tenhamos na história alguns indícios de que a arte abstrata já estava presente, porém, sem esta aceitação, mas é no século XX que o abstracionismo ele ganha fôlego e acaba se tornando uma das principais correntes estéticas na produção das artes plásticas. Diria até que entre as décadas de 1920 e 1930, o abstracionismo ele reinou de maneira soberana. Claro que vai perder espaço para o surgimento da pop art, tendo em vista que a pop art traz de volta a figura, a arte representativa que tanto ocorreu durante o século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. Então traz de volta a figura, evidentemente que a pop art ela dá uma leitura diferente, uma leitura voltada para uma crítica às questões do capitalismo, do consumo, dos ícones de massa. Mas isso é um outro assunto que depois nós iremos destacar nos nossos encontros. Bom, o abstracionismo ele acabou se revelando um grande movimento cultural. E dentro do abstracionismo, nós iremos identificar diferentes formas de produção de arte abstrata, como o abstracionismo lírico e o abstracionismo geométrico. O abstracionismo lírico trabalhava com linhas, formas, na superfície do papel para despertar essa subjetividade do observador. Já o abstracionismo geométrico, adotado por diferentes linhas estéticas como o suprematismo, o neoplasticismo, o próprio concretismo e o neoconcretismo brasileiro, um tipo de abstracionismo voltado para as questões mais científicas, mais matemáticas. Então nós temos dentro da linha da produção de arte abstrata duas formas de abstracionismo, o abstracionismo lírico e o abstracionismo geométrico. Então, considerando principalmente o abstracionismo geométrico, é o ponto de partida para que nós entendamos quais são as correntes abstratas na arte no século XX, que é o tema do nosso encontro hoje, tendências abstratas na arte. Quais são essas tendências? Principalmente as tendências do abstracionismo geométrico que nós vamos aqui discutir, elencar para você, caro aluno, caro professor. Bom, temos aí o nosso primeiro slide, tendências abstratas na arte, e o tema dessa corrente suprematista, que foi uma corrente estética que surgiu na União Soviética e que foi bastante influenciada pelo cubismo analítico de Pablo Picasso. Note que no suprematismo há uma total negação das figuras, há uma total negação da representação. Segundo Malevich, fundador do movimento, Cassimir Malevich, há, na verdade, uma grande proposta
por trás dessa escola chamada suprematista, que se insere num conjunto das artes abstratas, né, do ponto de vista geométrico. E qual é a grande tese defendida por Cassimir Malevich? De que a arte suprematista ela consegue se desvincular da arte da representação. De certo modo, é como se houvesse uma ruptura com essa representação das figuras, dos objetos, das paisagens, que é uma representação que sempre acompanhou a arte naturalista e figurativa imposta pelo Renascimento. Então aqui há uma ruptura, há uma negação, há uma rejeição. É como se o artista estivesse decretando a libertação da arte do fardo da representação na pintura. Então temos aí uma obra que define muito bem o que foi, não é, o suprematismo. Segundo eles, essa era a arte suprema, a arte superior a todo o princípio da representação, a arte na sua condição mais pura. Então há, na verdade, uma única função aqui que nós poderemos perceber, que é a função estética, nada mais que isso. Diferentemente das artes naturalistas e figurativas, em que observarmos as funções de diferentes maneiras. Então, aqui fica também muito claro que o suprematismo ele rejeitou a arte enquanto algo utilitário, a arte que cumpre uma função utilitária. Vamos lembrar aqui de Guernica, de Pablo Picasso. Embora seja uma pintura cubista, geométrica, mas é uma pintura ainda baseada no princípio da representação e que cumpre uma função muito clara. A função social está ali muito presente, a denúncia daquela barbárie cometida contra o povo, não é, da região do País Basco, no caso a cidade de Guernica. Então, como a gente pode perceber muito bem, na obra de Cassimir Malevich, exposta aqui, não há essa referencialidade. Na verdade, é apenas uma espécie de ruptura com tudo isso, que estava ligado à representação, e, claro, a libertação da arte desse vínculo com a realidade, a arte na sua condição mais suprema. Então, o suprematismo apresentava essas características. No próximo slide, nós temos algumas características do suprematismo que nós discutimos no slide anterior. A liberdade, né, da arte em sintonia com a utopia revolucionária, ou seja, no suprematismo ele andou praticamente em parceria com a própria utopia que viria a ocorrer na Revolução, na União Soviética. O suprematismo ele volta-se exclusivamente para a pintura, é uma arte plástica voltada exclusivamente para a pintura, não há um desdobramento, evidentemente, na escultura, na arquitetura, e é a arte da autossuficiência, como eu havia dito, a arte da essência, a arte suprema, porque ela consegue se libertar no que diz respeito à representação, dando a ela esse caráter superior, portanto, supremo, fato que vai batizar o movimento como suprematismo. Mas é importante lembrar, conforme vimos no slide anterior, estou voltando aqui, é uma arte que tem profunda influência do cubismo pela adoção de formas geométricas espalhadas na superfície da tela. No próximo slide nós temos o construtivismo russo, que também está ligado ao universo das artes abstratas, só que o construtivismo russo ele tem seus desdobramentos na escultura, na arquitetura. É importante lembrar que o construtivismo russo entendia a arte não como um processo de concepção, né? A arte era entendida como um trabalho, como uma construção, fato que vai nomear o movimento, chamado, portanto, de construtivismo. Mas é bom também destacar que o construtivismo, assim como o suprematismo, são escolas abstratas, em função de que o seu produto cultural não tem um objetivo de representar figuras, paisagens, pessoas, compondo assim uma imitação da realidade. Então a mímese, ela está fora, porque não é uma arte de representação. O construtivismo se utilizou bastante de elementos, de materiais vindos da indústria, plástico, metal, arame, alumínio, todos esses elementos foram bastante empregados na arte construtivista. É bom lembrar que a arte construtivista também tinha esse elemento da utopia que tanto acompanhou, evidentemente, a Revolução. E um grande símbolo disso é a obra que está aí em destaque, que é um monumento à Revolução Soviética nos anos 20, e ele foi concebido por Vladimir Tatlin. Só que essa obra, evidentemente, não saiu da maquete e hoje funciona mais ou menos como uma ideia daquilo que defendia o construtivismo, que foi uma escola que se fundamentou muito nesses elementos da indústria. Vale destacar que o construtivismo vai influenciar bastante a escola de design alemã chamada de Bauhaus, a escola que vai
é atualizar o desenho dos móveis, né? Toda essa modernização do desenho, do design de móveis, nós temos a escola de Bauhaus, que vai beber na fonte do construtivismo russo. As características do construtivismo russo nesse slide estão aí. A busca da técnica da engenharia, com base na indústria, na máquina. Como eu disse antes, uma escola que vai se apropriar muito dos materiais originários da indústria, até por conta do processo, né, de industrialização da Rússia. A oposição ao individualismo, tendo em vista que é uma escola muito ligada à ideologia, né, do comunismo, então a ideia da coletividade, não da individualidade, porque a individualidade é uma ideia muito ligada à arte ocidental capitalista, e aqui a arte no sentido mais da coletividade, do comunismo, né? Então isso vai ser realmente uma grande característica. Tendência para o design e arquitetura, por isso que eu afirmei no slide anterior que ela vai influenciar muito a escola de Bauhaus, no sentido da atualização do design de móveis. Nós temos o uso de formas geométricas, de cores primárias. Então, várias características que vão sendo aí destacadas e que cumprindo um papel importante na construção do ideário construtivista, que é também uma escola que faz parte desse grande bojo que foi o abstracionismo geométrico. Bom, o construtivismo brasileiro tem raízes na década de 50, evidentemente, e vai influenciar nossos trabalhos aqui no sentido da criação do concretismo. Então, o concretismo vai ser bastante influenciado pela grande contribuição dos construtivistas. Aqui no Brasil, quem vai divulgar esse material de uma maneira muito interessante será Max Sibyl, que numa exposição ele traz os seus trabalhos e isso acaba influenciando os artistas brasileiros que em torno desses novos projetos estéticos eles criarão um movimento aqui chamado de concretismo e posteriormente o neoconcretismo, que também são escolas que estão dentro, que se alinham dentro dessa noção de abstracionismo geométrico, principalmente. Bom, nós temos outros grandes nomes, como Valdemar Cordeiro, que faz um grande trabalho, uma obra chamada Movimento, que depois vocês podem verificar em outros materiais, na internet, nos grandes acervos dos museus e de exposições que você pode encontrar essa referência que eu estou citando. Bom, o neoplasticismo também foi uma escola muito importante dentro do abstracionismo geométrico. Foi fundada pelo holandês Pierre Mondrian e era uma arte voltada para a criação de grades na pintura, ou seja, uma pintura em forma de grades, mas isso fundamentalmente não se dá de uma maneira muito simplista. Na verdade, o neoplasticismo defende a arte do equilíbrio espiritual, o que significa dizer que para Pierre Mondrian, o idealizador do movimento, a sua obra era uma obra que não tinha ponto óbvio de interesse, o que significa dizer que você não vai olhar para a tela e vai concentrar o seu olhar numa figura. Na verdade, Pierre Mondrian afirmava que sua obra, tudo era importante. Tudo era importante porque dessa maneira você conseguia desenvolver esse equilíbrio, essa espiritualidade. Então é a arte da espiritualidade em que as formas de grade, elas acabam sendo preenchidas por cores primárias, cores chapadas ou cores puras, criando esse efeito do equilíbrio, porque nada é mais importante do que nada nessa obra. Ou seja, tudo tem um peso, tudo tem uma importância para criar esse equilíbrio. Ou seja, são estruturas que se sustentam, que se opõem e que se complementam. Então, a arte do equilíbrio. Então, o neoplasticismo de Pierre Mondrian veio com toda essa teoria. Agora, o que é fato é que são formas geométricas e aí, como é uma arte da não representação, porque nela eu não encontro figuras, pessoas, personagens, objetos, paisagens, então há uma arte aí da não representação. Então ela se filia a esse conjunto de arte abstrata. Só que como adota formas geométricas, ela se inclui nessas tendências do abstracionismo geométrico no século XX. Bom, então aí algumas características que você pode acompanhar muito bem. O neoplasticismo ele teve uma influência muito grande na cultura, dando origem não apenas a obras plásticas na pintura, mas também migrando para o território da moda. O próprio estilista Yves Saint Laurent produziu uma coleção de roupas influenciadas pelo neoplasticismo de Pierre Mondrian, ou mesmo você pode perceber, né, o designer, né, você vai perceber que o neoplasticismo também está na própria arquitetura, houve essa migração
dessas estruturas para a arquitetura, como o Museu de Van Gogh, que é muito interessante que você perceba a utilização, né, das formas geométricas tipicamente neoplásticas na arquitetura, ou mesmo a confecção de móveis, conforme a ilustração aqui define muito bem, móveis que seguem essa tendência neoplástica. Então todas essas tendências da arte, elas acabaram se filiando a uma leitura abstrato-geométrica em função das grandes vanguardas europeias, especialmente o cubismo analítico, que influenciou essas escolas, dando origem à arte abstrata geométrica, ao abstrato geométrico, e o abstrato geométrico tornou-se um movimento que vai ser, né, composto por várias escolas que se definem como abstracionistas e geométricas. Dentro dessa perspectiva, é lícito afirmar que o abstracionismo geométrico explora muito essas formas geométricas que foram, evidentemente, trazidas para a arte por Pablo Picasso no seu famoso quadro Les Demoiselles d'Avignon, que em 1907 inaugura o cubismo. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha aproveitado todas essas informações e elas possam ajudá-lo no sentido de que você possa construir toda uma intelectualidade, todo um saber cultural. Eu fico por aqui e espero você no próximo encontro. Grande abraço.